a gente está mostrando as propriedades características do índice de interseção. Então, deixa eu relembrar o teorema que a gente anunciou na aula passada. Então, a gente mostrou que existe uma única aplicação I que vai de P2 vezes CK vezes CK nos inteiros não negativos, união infinito, que satisfaz as seguintes condições. Então, a gente tem, eu enunciei 7 propriedades, né, que a gente já viu que valem para o índice de interseção, como a gente definiu, e o que faltou a gente fazer na aula passada foi mostrar que reciprocamente, mostrar a parte de unicidade, né? Então, mostrar que reciprocamente essas propriedades determinam completamente o índice de interseção. Lembrando aqui que a gente está trabalhando sobre, né, um corpo algebricamente fechado. Ok, então deixa eu relembrar aqui as 7 propriedades. Então, primeiro era a comutatividade do índice de interseção. Segundo, uma caracterização das situações em que a gente tem que esse índice é infinito. Em seguida, a caracterização das situações em que a gente tem que esse índice é zero. Então, isso aqui vale se somente se P não pertence a F interseção G. 4 é a invariância por transformações projetivas. É a propriedade que diz que o índice de interseção de duas retas em um ponto de interseção é 1. Então, aqui é 0, 0, 0, 1, x, y é 1. E as duas, na verdade, essas primeiras 5 propriedades saem diretamente da definição, valem para o índice pela definição do índice, né? E aí a 6ª propriedade e a 7ª a gente mostrou usando propriedades das resultantes. P. Primeiro, então, a gente tem a distributividade, quando um dos polinômios é redutível. E a última propriedade que a gente mostrou é que se a gente modificar o polinômio G somando um múltiplo de F, o índice de interseção não muda. Então, índice de P, F, G mais HF para qualquer H homogêneo. Ok.
Então, esse aqui foi o enunciado do teorema. Então, na última aula, a gente mostrou a existência de uma aplicação desse tipo. A gente viu que a gente mostrou a existência. Mais precisamente, a gente mostrou que a gente pode tomar como função I o índice de interseção, a multiplicidade de interseção no ponto P, que a gente definiu usando a resultante. E hoje a gente vai terminar a demonstração mostrando a unicidade. Na verdade, ou seja, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que dados, então a gente vai, sejam dados, um ponto P e F e G, curvas planas projetivas, a gente vai mostrar que a gente, usando essas 7 propriedades, o valor de I está determinado. Então, vamos ver. Aqui. O valor de I, P, F e G é determinado pelas propriedades 1 até 7. Na verdade, é mais do que isso, que a gente, essa demonstração que eu vou dar agora, ela pode ser devidamente modificada para, de fato, nos dar um algoritmo para calcular a multiplicidade de interseção. Né? Então, essa prova, vocês podem escrevê-la em forma de um algoritmo que vai permitir que vocês calculem qualquer multiplicidade de interseção de 2 curvas. Né? Eu deixei um exemplo do Israel na aula passada, que ele faz isso, né? Ele mostra como calcular usando essas propriedades. Ok, então vamos mostrar esse resultado. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, a gente sempre pode, usando a propriedade 6. Na propriedade 6, ela diz para a gente como calcular o índice quando um dos polinômios, o segundo polinômio, é um produto. Além disso, a gente tem a primeira propriedade que diz aqui que a gente pode trocar o F pelo G. Então, usando essas 2 propriedades juntas, 1 e 7, a gente pode supor que o F e o G são irredutíveis. Né? Se não forem, a gente usa a distributividade da propriedade 7. Né? Então, pelas propriedades 1 e 7, podemos supor que F e G são irredutíveis. E mais ainda, né? Assim, então, se eles são irredutíveis, a propriedade 2, ela diz exatamente quando o índice de interseção é infinito. Isso vai acontecer só quando elas forem iguais. Né? Então pela propriedade 2, a gente pode supor que o MDC de FG é 1, que F e G são distintas como curvas algébricas, né? Ou seja, os polinômios são primos entre si. E por 3, a gente pode supor que o ponto P é um dos pontos de interseção de F e G. Então, por 3, a gente pode supor que P pertence a F interseção G. Ok, então, nesse caso aqui,
Vamos escrever, eu acho que talvez eu queira usar logo uma transformação projetiva para levar o meu ponto P, talvez para 0,001, deixa eu ver se foi essa anotação que eu usei. Ok, talvez ainda... Ok, então deixa eu escrever aqui uma expressão para o F e para o G, né, para a gente poder fazer uma conta mais explícita. Então, vou escrever o F como sendo, como sempre, eu vou escrever ele como um polinômio em uma variável com coeficientes nas demais, né? Então, vou escrever da forma A0 ym mais A1 ym menos 1 mais AM, aqui M é o grau do polinômio F, e G vai ser B0 yn até Bn, onde N é o grau de G. Então, eu escrevo FG dessa forma. E agora eu vou... novamente, a gente pode supor, né? Então, a gente pode fazer uma transformação projetiva de forma que aquele ponto com coordenadas 0, 1, 0 não esteja em F, e aí, portanto, esse A0 automaticamente vai ser diferente de 0. Né? Então, pela propriedade invariância por projetividade por 4, mas deixa eu só ver se eu estou usando... Vou usar aqui. Isso, então eu vou tomar aqui, eu vou supor que o ponto 0, 1, 0 não pertence a F, né, e a gente já viu que isso é equivalente a dizer que o A0 não é identicamente nulo. Aqui, quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou tomando o AI e o BI, polinômios em x e z, homogêneos de grau I. Ok, então eu escrevo isso dessa forma, eu escrevo F e o G dessa forma, e agora eu vou aplicar indução na diferença entre os graus. Desculpa, vou usar indução no menor grau de FG. Né? Então, a gente vai mostrar o resultado por indução no mínimo entre M e N. Então, eu posso supor, assim, novamente, eu posso usar aqui, eu posso usar a comutatividade para supor que, então, por 1 podemos supor que esse mínimo é o M. Então, qual é o caso base aqui? O caso base é o caso em que M igual a 0. Então, o primeiro polinômio é um polinômio, polinômio constante a 0. Então, aqui F é A0, que é uma constante. Então,
Então, nesse caso aqui, F é vazio, né? Então, F, eu estou escrevendo dessa forma, a gente está aqui aumentando um pouco, né? Permitindo como curva, quando eu tomo um polinômio constante, estou aqui aumentando aqui em algum sentido o meu conjunto de curvas e permitindo curvas definidas por constantes, que significa que seria o vazio, né? Então, nesse caso aqui, então, isso aqui é constante. Então, nesse caso, a multiplicidade de interseção é zero. F, G é zero. Isso, na verdade, a gente não permitiu, né, essas curvas vazias quando a gente definiu CK, a gente teria que, em princípio, aumentar um pouco essa definição. Isso é só formalmente para poder permitir esse caso, que quando a gente tiver indução, a gente vai acabar voltando para esse caso base. Então, nesse caso, então, a gente tem desculpa, peraí, na verdade aqui, perdão, esse caso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Tá, não, então esse caso aqui, não tenho certeza se é esse caso se eu quero fazer ou se eu quero começar com o caso de grau, 1. Talvez eu queira começar com o caso de grau 1. Bom, vamos fazer o caso de o grau 0 seria, se a gente chegar numa situação que a gente fazendo manipulações algébricas, a gente chega no caso em que o polinômio é um polinômio constante, não nulo, isso daqui vai ser zero. E agora a gente vai ter um caso também em que, vamos olhar o que acontece quando o caso em que m igual a 1. Então, talvez, deixa eu passar isso aqui para cá. Vamos ver o que acontece com o caso onde o menor grau é 1, ou seja, o F é uma reta, né? Então, aqui o F é uma reta. Então, nesse caso aqui, vamos ver o que nos diz a nossa conta aqui. Então, F é uma reta, então F, novamente, eu posso aplicar. Talvez aqui eu ainda não queira fazer, desculpa, eu acho que aqui eu não quero ainda fazer essa hipótese. Eu posso fazer essa hipótese, mas aqui, na verdade, eu deveria fazer essa hipótese depois, né? Porque o primeiro, aqui talvez eu troque, então por enquanto a gente não vai usar. Por enquanto a gente não vai usar essa hipótese. Por enquanto eu não estou fazendo essa hipótese, né? Porque aqui primeiro talvez eu tive que trocar o A, tive que trocar o F com G, então talvez essa hipótese acabe usando para o G. Né? Então, desculpa aqui essa confusão. Então, ok, nesse caso F é uma reta, né? Então a gente pode escrever F como sendo, isso aqui vai ser da forma AX mais BY mais CZ. E agora o que eu vou fazer eu posso fazer uma transformação projetiva para levar essa reta para uma reta dada por uma equação mais simples em uma variável só, né? Então, agora a gente vai poder usar a propriedade, novamente, 4. E a gente pode supor que a reta F é dada por X. E agora a gente está numa situação muito simples que a gente quer calcular o índice de interseção de uma reta
Então, esse F é uma reta. E aqui a gente vai... Então, aqui, o que a gente... Deixa eu só escrever aqui. A gente vai querer escrever, calcular o índice de interseção. Então, eu vou tomar a reta X e eu posso supor também, eu vou levar o ponto P, que é o ponto que eu quero calcular, para 0, 0, 1. Isso aqui é onde eu quero calcular a interseção. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o índice em P, 0, 0, 1, X, e aqui vai aparecer o polinômio G. G de X, Y, Z. E agora o que a gente vai fazer é usar essa última propriedade aqui. Só que agora a gente está, na nossa atual situação, o polinômio f é o polinômio x, tá certo? Então, aqui é x. Então, aqui o que eu posso fazer é reescrever, trocar o g por qualquer múltiplo de x. Ou seja, eu posso tirar daqui, se eu escrever o g dessa forma aqui, x elevado a... deixa eu escrever agora, talvez... Agora sim, eu escrever isso aqui em função de b, mas bom, tudo bem. Deixa eu escrever isso aqui como b0, linha, x elevado a n, mais b1, linha, x elevado a n mais 1, mais b, linha, n. Agora, os BIs são homogêneos nas variáveis y e z. E quando eu escrevo dessa forma, usando a última propriedade, eu posso tirar toda essa parte aqui do G. Então, isso daqui, e o que sobra aqui, B'N, é um polinômio, então isso aqui é um polinômio homogêneo em Y e Z, homogêneo de grau N. Então, aqui, esse índice agora vai ser, portanto, a mesma coisa que o índice de 0,01 da reta x, e agora eu vou trocar o polinômio b por esse polinômio muito mais simples, B'N. Então, esse aqui é um polinômio homogêneo de grau n nas variáveis y e z. Em particular, eu posso escrevê-lo como a decomposição, como um produto de fatores lineares. Então, isso daqui vai ser um certo produto de fatores lineares. Vai ter uma certa potência de y elevado, vamos chamar a L, vezes formas lineares que agora são da forma alfa-i. Y mais beta-i z, com agora, estou supondo agora que o beta-i é diferente de 0. Tá certo? Então, eu posso escrever isso esse B'N dessa forma, e agora, então isso daqui eu estou usando aqui para escrever essa igualdade aqui, isso aqui é pela propriedade 7, eu posso escrever isso, e agora esse polinômio aqui, ele passa a ser redutível. Então, novamente, eu uso a propriedade 6, a propriedade de distributividade, a 6. Então, por 6, esse índice x B'N, ele vai ser igual a L vezes o índice de interseção de 0,01 x y mais o somatório desse índice de interseção
desse P, 001, X e alfa I, Y, mais beta I, Z. Então, aqui, agora, esse daqui vai ser, pela propriedade 5, isso é igual a 1. E essa daqui, repara, como eu estou tomando o BI diferente de 0, esse ponto com coordenadas 001, ele não pertence a essa reta, tá certo? Então, aqui, o ponto com coordenadas 001 não pertence aqui. E, portanto, esse índice de interseção aqui, ele é 0 pela propriedade 3. Ok, então a conclusão é que nesse caso aqui a gente conseguiu calcular, isso aqui vai ser igual a L, esse índice de interseção, né? Então isso acaba com o caso, né, talvez o caso base aqui, na verdade, efetivo, né, o menor grau, o menor mínimo dos graus é o caso de grau 1, que é uma reta. E agora vamos ver o que acontece, agora vamos fazer o passo de indução. Então, a gente supõe que o mínimo agora permite polinômios de grau mais alto. Ok, então passo de indução. Então, a gente está, novamente, olhando com... Então, a gente supõe que vamos supor que a gente sabe calcular o índice de interseção quando aqui estou supondo que eu sei calcular para polinômios f' e g', quando o mínimo dos graus de f' e g' é menor do que o mínimo dos nossos f e g, que são m e n. Aqui, na verdade, a gente está supondo que é o grau, que o f é o grau menor, né? O m igual menor do que m. Aqui, supondo, né? Então, esse m aqui é o grau de f. E a gente está, né, fazendo essa hipótese de que isso é menor ou igual que o grau de g. Então, qual é a ideia? Então, agora a gente está com dois polinômios de grau maiores do que 1, f e g tem graus maiores do que 1, e o que a gente vai fazer a gente quer usar o passo de indução. Então, deixa eu relembrar que quando a gente está trabalhando com polinômios sobre um corpo, a gente tem um algoritmo de divisão para os polinômios, né? Então, a gente tem um algoritmo de Euclides que permite que a gente divida o polinômio g pelo polinômio f e escreva ele como sendo um múltiplo de f mais um resto, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o algoritmo de divisão de Euclides. Então, a gente gostaria de dividir o g por f e escrever ele como sendo um múltiplo de f mais um resto que vai ser algo de grau menor, né? Algo que é ou zero ou de grau menor.
Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente escreve o f e o g como polinômios na variável y, os coeficientes não estão num corpo, tá certo? Os coeficientes, eles são polinômios homogêneos nas variáveis x e z. Então, o algoritmo de Euclides permite que a gente faça a divisão de polinômios em uma variável com coeficientes num corpo. Então, em geral, o que pode acontecer é que, se a gente quer dividir o g por f, a gente, em geral, não consegue fazer por conta desse coeficiente aqui, que pode ser diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, a gente vai ter que, talvez, multiplicar o g. Na verdade, aqui, talvez... o problema é que não nesse caso aqui, talvez aqui agora eu queira fazer essa hipótese aqui, né? A gente vai querer agora, de fato, supor que esse ponto não está em f, de forma que esse A0 aqui seja não nulo, ou seja, como coeficiente líder, né, no polinômio em y, a gente vai ter aqui uma constante. E aí a gente vai poder fazer o algoritmo de Euclides e dividir o g pelo f. Né? Então, agora sim a gente faz aquela hipótese. Podemos supor que esse ponto 0, 1, 0 não pertence a f, né, e, portanto, esse coeficiente líder aqui, ele vai ser diferente de zero. Né, então, agora sim, a gente pode usar o algoritmo de divisão de Euclides então, ou seja, a gente sabe que existem polinômios R e Q. Agora vão ser polinômios nas variáveis x e z homogêneos. Tais que, então a gente quer escrever o g como sendo o f vezes q mais o r. Na verdade, ainda talvez ainda tenhamos um problema aqui, porque a gente vai ter aqui... Então, a gente vai dividir... Vamos ver o que vai acontecer aqui. Talvez a gente tenha que depois fazer alguma modificação aqui. Então, o que a gente quer, em geral, o que a gente quer escrever é g como f vezes q mais r, com um grau, com ou r identicamente nulo, ou o grau de r menor do que o grau de f. Então, aí agora, isso a gente pode fazer, porque basta eu dividir o g por f, eu tenho que aqui o que eu vou tomar vai ser b0 vezes y na n menos m. Então, ok. Então, eu escrevo isso dessa forma aqui. E agora, repara que nesse caso aqui, como a gente está supondo que o f e o g são irredutíveis e sem componentes irredutíveis, são irredutíveis e não associados, esse r vai ter que ser igual a zero, tá certo? Se o r não fosse zero, eles teriam uma componente irredutível em comum. Né? Então, como no nosso caso, f e g são irredutíveis e coprimos,
esse R não pode ser identicamente nulo. Ou seja, a gente realmente vai ter um R aqui com grau menor do que F. E agora a gente usa essa sétima propriedade para poder chegar no passo de indução. Então, agora, pela propriedade que a gente tem, é que pela propriedade 7, então, o índice de F, de P, F e G, agora o G aqui eu estou escrevendo como esse G é FQ, mais R. Então, isso vai ser igual a I, P, F e R. Mas agora a gente está numa situação que o grau de R é menor do que o grau de F, então a gente está exatamente aqui na nossa hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, a gente sabe calcular esse índice aqui. Ok, então com isso a gente termina a demonstração, a parte da unicidade. Então a gente mostrou que a gente consegue calcular o índice de interseção só usando essas propriedades do índice de interseção. E como eu disse, você pode transformar isso num algoritmo, né? Então deixei como exercício vocês lerem deixa eu só relembrar aqui, então deixar como exercício vocês usarem, né, esse algoritmo para, de fato, calcular multiplicidade de interseção. Então, isso aqui foi feito, por exemplo, no livro do Israel. Esse aqui é o exemplo 3 da página 70. Do livro do Israel. Ok, então, o que eu vou fazer agora é mostrar como que a gente pode usar essas propriedades para ou calcular certas multiplicidades de interseção em casos simples, ou para provar propriedades do índice de interseção. Né? Então, por exemplo, a gente, antes de definir a multiplicidade de interseção usando o resultante, a gente definiu, no caso de retas, usando uma parametrização linear. Né? Então, antes de introduzir a resultante, eu lembro que no caso de interseção entre retas e curvas, a gente tinha dado uma outra definição e a gente ainda não verificou que essas definições coincidem, tá certo? Então, anteriormente, a gente definiu a interseção de L com uma curva X no ponto P quando L é uma reta. Então, deixa eu lembrar como que a gente fez isso. A gente tomou uma parametrização linear para essa reta.
Então, a gente tomou φ de P1 para L, uma certa parametrização linear. Então, isso aqui era da forma T, S. Enfim, a gente escreveu uma parametrização linear para L, não vai ser importante qual é essa parametrização, mas aí o que a gente fez foi para calcular a interseção de L em F em P. O que a gente fez foi, a gente primeiro definiu um polinômio HST como sendo o F dessa parametrização. Ou seja, a gente substituiu a parametrização na expressão de F. Então, isso aqui vai ser um polinômio homogêneo nas variáveis ST, que se fatora, portanto, como produto de fatores lineares em ST, e a gente definiu, né, então, quando se o P, que pertence a L interseção F, é a imagem de um certo T0, S0, desse P1, a gente definiu a multiplicidade de interseção de LF no ponto P como sendo a ordem de T0, S0, como raiz desse polinômio H. Então, foi assim que a gente definiu a multiplicidade de interseção de uma reta e uma curva qualquer. Isso antes da gente introduzir a resultante. Então, isso permitiu, por exemplo, que a gente estudasse pontos singulares, multiplicidade do ponto. Então, essa noção foi importante. Então, o que agora a gente vai verificar é que, de fato, essa definição que a gente usou originalmente, ela coincide com a definição mais geral de multiplicidade de interseção, e para isso o que a gente vai ver, a gente vai mostrar isso usando as propriedades características, né? Então, agora a gente vai usando as propriedades características, a gente vai mostrar que essa multiplicidade, deixa eu chamar, só para poder ficar claro a distinção, deixa eu dar um outro nome aqui. Então, a gente definiu, deixa eu chamar aqui, por enquanto, só de multi P L interseção F, só para ter um nome diferente. O que a gente vai mostrar é que, de fato, essa multiplicidade definida dessa forma, ela coincide com o índice de interseção geral que a gente definiu depois, né? Então, agora a gente vai verificar. Usando as propriedades características, que essa multiplicidade de interseção, ela coincide, né, com esse índice que a gente definiu de forma mais geral, LF. Ok. PL e F. Ok, então como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai
Então, vamos agora usando as propriedades. Então, pela propriedade, pela invariância por projetividade, a gente pode supor que a nossa reta é a reta, por exemplo, dada por x. Então, pela propriedade 4, a gente pode supor que L é igual a x. Pela propriedade, e o ponto P é o ponto com coordenadas 0, 0 e 1. Então, nesse caso aqui, a gente já viu a gente já sabe como fazer isso, né? Então, a gente já viu que, nesse caso aqui, então, vou escrever o F como sendo, então, 1A0 x elevado a m até AM menos 1 x mais AM, onde AM, aqui então isso aqui na verdade é o F de 0, YZ é um polinômio homogêneo em Y e Z. E agora, claro que, pela propriedade 7, o índice de interseção nesse ponto P de x e f, eu posso novamente tirar toda essa parte aqui, que é um múltiplo de x, e isso daqui é a mesma coisa que o índice no ponto 0, 0, 1, x, esse polinômio aqui, AM. E agora o que a gente tem que ver é esse polinômio aqui, novamente, ele vai se escrever da forma y elevado a um certo L, vezes um produtório de alfa i y mais beta i z, com beta i diferente de 0. E a gente já viu que, nesse caso, por 6, e usando o fato de que quando o P não está aqui, essa interseção é 0, então, ou seja, a gente vai usar o 3 aqui, por 6 e 3, esse índice de interseção, então, é exatamente igual a esse L. E aí o que a gente tem que fazer é mostrar que esse L coincide aqui com essa multiplicidade de interseção, mas isso é trivial, tá certo? Então a gente consegue fazer. Então agora vamos usar a receita que a gente tinha definido originalmente. Então isso aqui é o quanto nos dá as propriedades características dizem para a gente que esse índice é L. Por outro lado, usando aquela conta ali, a gente pode, então, vamos tomar a parametrização φ de P1 para L, aqui a reta é L igual a x. Então, isso aqui eu posso tomar como parametrização simplesmente 0 ST, então isso é uma parametrização linear. E agora, então, eu vou definir o HST como sendo o F de 0 ST. Isso daqui é exatamente, repara,
esse AM que aparece aqui. Então, isso aqui vai ser o AM de ST, que a gente escreveu daquela forma ali, vai ser o S igual S elevado a L vezes o produtório de alfa I S mais beta I T, para beta I diferente de zero. E agora o que a gente tem que ver é essa multiplicidade de interseção em P de L e F. Isso daqui era exatamente a ordem de S igual a zero como raiz desse polinômio aqui. E isso aqui vai ser exatamente o L. Né? Então, com isso, a gente verifica que aquela definição primeira de multiplicidade de interseção de curvas e retas coincide com o índice de interseção mais geral que a gente definiu. Ok? Então isso a gente já deixou para trás. E eu vou deixar como exercício, eu queria deixar como exercício que vocês tentem fazer, mostrar uma outra propriedade da multiplicidade de interseção, que vai ser útil mais para frente. Então, deixa eu anunciar aqui. Então, a gente definiu já a multiplicidade de um ponto numa curva. E a gente agora vai relacionar. Se eu tenho duas, então deixa eu colocar como exercício. É o seguinte, sejam F e G curvas planas projetivas sem componentes irredutíveis em comum. Então, eu lembro que a gente já definiu IP um ponto de P2. Então, a gente já definiu a multiplicidade de P como um ponto da curva FG. Então, a gente já introduziu a multiplicidade de P como um ponto da curva F e a multiplicidade do ponto P como um ponto na curva G. Esses são sempre inteiros não negativos, podendo ser zero se o ponto não pertence à curva F ou G. Então, a gente definiu essa multiplicidade de interseção e o que eu quero que vocês mostrem é o seguinte, é que existe uma relação, uma desigualdade, uma cota, na verdade, para a multiplicidade de interseção de F e G no ponto P, existe uma cota em função dessas multiplicidades. Então, isso pode ser mostrado de várias formas, mas, na verdade, o exercício pede que vocês provem isso usando as propriedades características. Então, usando as propriedades características, eu vou pedir que vocês mostrem que, então, primeiro, então, a cota é que a multiplicidade de interseção de F e G no ponto P é sempre maior ou igual que a multiplicidade de P como ponto de F e G. Então, o produto das multiplicidades. Então, a multiplicidade é maior ou igual à multiplicidade de P como um ponto de F vezes
a multiplicidade de P como um ponto de G. E, além disso, vale a igualdade se e somente se FG não tem reta tangente em comum no ponto P, né? Então, a gente já viu que quando eu tenho um ponto de multiplicidade P, eu posso olhar para as retas tangentes a F em P, né? Elas são exatamente essa multiplicidade se contadas como multiplicidade, né? Então, tem no máximo essa quantidade de retas tangentes. Então, essa vale a igualdade se F e G não compartilham nenhuma reta tangente em P. Então, esse exercício ele é uma proposição no livro do Israel. Então, Israel mostra isso, mas ele mostra isso usando realmente as resultantes. Ele faz as contas com as resultantes para mostrar esse resultado. Mas é possível mostrar essa cota e essa igualdade aqui usando apenas as propriedades características. Então, deixa vocês pensarem um pouco nisso. É um bom exercício para vocês praticarem, né, o cálculo de multiplicidade de interseção. E deixa eu só observar que, por exemplo, tem um caso especial, né, daquele exercício, que foi algo que eu também já comentei, que é um caso particular quando as curvas P, F e G são não singulares, né? Então, um caso particular, do exercício. É quando P é um ponto não singular de FG. Ponto não singular de F e G. Então, nesse caso aqui, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a multiplicidade de interseção de P como um ponto de F é igual a 1, e o mesmo para a multiplicidade de P como um ponto de G. Nesse caso, essa multiplicidade é 1. Então, nesse caso, o que o exercício está dizendo? Que essa multiplicidade de interseção é maior ou igual a 1. E isso, na verdade, é diretamente uma das nossas propriedades, né? Justamente a propriedade que então, aqui, né, a multiplicidade de interseção ela é infinito se o P pertence a uma componente comum e ela só é zero quando ela não pertence à interseção. Então, isso daqui, na verdade, nesse caso, isso segue da propriedade 3. E o que falta, nesse caso, verificar é aquela... Então, o que a gente tem é essa situação aqui. A gente pode ter duas curvas não singulares no ponto P e elas podem ou ter uma tangente em comum. Aqui, talvez. Então, acho que um caso que a gente já viu, a gente poderia ter uma tangente, nesse caso, em comum. Então, essa aqui é o que a gente chama de uma interseção tangencial. Ou a gente poderia ter o caso em que as tangentes a essas duas retas, então, no caso de pontos não singulares, a gente tem uma única reta tangente, né? Então, uma única reta tangente, e se elas são distintas, vocês vão mostrar que a multiplicidade de interseção é 1. Então, nesse caso aqui, deixa eu só dar uma definição. Nesse contexto, a gente diz que F e G se interceptam
transversalmente em P, se as retas tangentes em F e G são distintas. E aí, nesse caso, o que o exercício está dizendo é que para interseção transversal em um ponto não singular, esse índice de interseção é 1. Né? Então, o exercício nesse caso de interseção transversal, o índice de interseção em P de FG é sempre 1. Na interseção transversal de duas curvas que são não singulares naquele ponto, né, vai ser 1. Ok, então isso vai seguir desse resultado mais geral que vocês vão mostrar. Ok, então agora, alguma pergunta sobre isso? A gente vai mudar? Uhum. Se você mostrar isso, você pode usar. Você tem que tomar cuidado, porque aqui no caso geral, eu estou permitindo pontos. É verdade para o caso de curvas não singulares no ponto. Nesse caso aqui, isso é verdade. Mas no caso geral, o ponto P pode ser um ponto singular. E aí você pode ter várias retas tangentes que vão aparecer com multiplicidades, então não vai ser tão simples a conta. Né? Você pode tentar escrever em função das retas tangentes no ponto P, mas aí você tem que tomar um certo cuidado, porque algumas retas tangentes elas podem aparecer com multiplicidade superior também. Ok, então tá. Então isso, na verdade, eu acho que por enquanto é isso que a gente vai. Agora a gente vai usar uma pausa, né, na multiplicidade de interseção. A gente vai voltar a isso, mas o que eu quero fazer agora o que a gente vai ver agora são algumas aplicações do teorema de Bézout e do cálculo de multiplicidade de interseção. Então eu vou fazer isso na aula de hoje e amanhã, na aula de amanhã. Lembrando que a gente tem uma prova na terça-feira que vem, tá certo? Todo mundo tá lembrado? Então, a gente tem uma prova marcada na terça-feira, então não vai ter aula. Aqui vai ter uma prova. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre a prova, mas a ideia é que o conteúdo vai ser o conteúdo da aula de amanhã. Então, durante a aula, agora o final da aula de hoje e da aula de amanhã, a gente vai estar fazendo algumas aplicações do teorema de Bézout e dos cálculos de multiplicidade de interseção no estudo do que a gente chama de dualidade. Né? Dualidade, então agora o tema que a gente vai introduzir é o tema de dualidade para curvas. Então eu vou introduzir na aula de hoje o que é a dual de uma curva, e a gente vai usar o teorema de Bézout junto com o cálculo de multiplicidade de interseção para tirar informações sobre a curva dual. Né? Então, deixa eu começar a falar de dualidade, deixa eu começar primeiro a falar da dualidade do espaço projetivo, do plano projetivo, para depois introduzir a dualidade de curvas. Então, vamos começar olhando para o plano projetivo P2, P2K,
E eu vou fixar aqui, vai ser importante, a gente vai introduzir um plano dual, então a gente vai estar trabalhando com 2 planos projetivos P2, então para ficar bem claro a diferença entre eles, eu vou fixar coordenadas projetivas diferentes para essas 2 cópias do plano projetivo, né? Então isso eu vou pensar em P2 com coordenadas projetivas x, y, z. Então, como a gente usualmente tem trabalhado. E agora a ideia é que a gente vai olhar, eu vou definir o dual, plano projetivo, o dual de P2K, como sendo, primeiro vou definir conjuntisticamente, depois a gente vai dar uma estrutura de plano projetivo para esse conjunto. Então, eu vou chamar de P2K dual. Como conjunto, isso vai ser simplesmente o conjunto das retas de P2. Então, isso daqui vai ser o conjunto de todas as retas de P2K. E a gente vai ver que esse conjunto, ele admite uma bijeção, a gente pode ver isso como um P2. Ou seja, tem uma estrutura de espaço projetivo natural nesse conjunto de retas, isso simplesmente pelo seguinte, o que é uma reta de P2? Uma reta, então vou chamar de L. Uma reta é definida por um polinômio homogêneo de grau 1, então isso aqui vai ser AX mais BY mais CZ. Na verdade, lembra, pela definição de reta, é uma classe de equivalência desses polinômios por multiplicação por um escalar não nulo, né? Então, isso aqui eu estou supondo com A, B e C, não todos simultaneamente nulos. Então, o que a gente vê é o seguinte, que esses coeficientes aqui do polinômio A, B e C, né, eles não estão unicamente definidos, é claro que eu posso multiplicar por um lambda não nulo, o A, B e o C, e isso define a mesma reta, né? Ou seja, eu posso representar esse ponto aqui, essa reta, eu posso representar por um ponto, que eu vou chamar de PL, que é o ponto com coordenadas A, B, C. Então, usando essa bijeção aqui, eu consigo dar uma estrutura de espaço projetivo para de plano projetivo para esse plano projetivo dual. Então, deixa eu fazer uma figura aqui, só para a gente... Então, aqui eu estou pensando agora em P2, e aqui está um plano projetivo, um outro plano P2, que agora eu estou pensando no plano, vai ser o dual, mas que eu estou identificando, né, usando essa bijeção, eu estou identificando com um P2. Então, o que a gente está vendo aqui é que quando eu tenho uma reta L, ela vai corresponder, uma reta em P2, ela é um ponto, então, vou chamar de PL, no plano projetivo dual. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu poderia agora considerar, então agora que a gente vai ver o que acontece se você aplica novamente essa ideia, ou seja, se você olha agora para as retas no plano dual. Né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, o que é uma reta no plano projetivo dual? Então, agora, para poder ficar claro a diferença, no plano projetivo dual, que eu estou identificando com P2, eu vou escolher um outro, coordenadas projetivas diferentes, só para a gente não confundir. Né? Então, identificamos... Então, a gente está usando aquela bijeção para identificar o plano projetivo dual com o plano projetivo P2
Mas eu vou, para poder fazer a distinção, eu vou usar coordenadas projetivas nesse P2 dual, U, V, W. E agora a gente pode considerar, o que a gente vai querer fazer é olhar para o plano projetivo dual. Ou seja, eu vou olhar para as retas em P2 dual. Então, o que é uma reta aqui em P2 dual? Então, uma reta aqui em P2 dual vai ser uma reta M, que é dada nessas coordenadas projetivas por alfa U mais beta V mais gama W. Aqui alfa, beta e gama não todos simultaneamente iguais a zero. E vamos entender quando que uma reta, né, um ponto desse plano projetivo pertence a essa reta, né? Então, dado uma reta L, então eu vou chamar de PL. Então, deixa eu, só para ficar bem claro, né? Então, dado uma reta, a gente quer entender quais são os elementos desse plano projetivo dual que estão sobre essa reta. Então, estou tomando aqui uma reta M. Então, cada ponto aqui de M corresponde a uma certa reta no meu P2 original, né? Então, cada pontinho aqui, se eu tenho um ponto PL, ele corresponde a essa reta L. E eu quero dar, supondo que eu comecei com uma reta aqui em P2 dual, eu quero entender quais são as retas que correspondem aos pontos contidos nessa M. Então, aqui, o que eu vou fazer, então, a gente observa, então, dada uma reta L, dada uma reta L em P2, essa reta L, novamente, ela é dada por AX mais BY mais CZ, ou seja, ela corresponde ao ponto PL com coordenadas A, B e C nesse P2 dual. A gente observa que esse ponto PL pertence à reta M, PL pertence à reta M, se somente se. Então, o que vale? Vale que alfa A mais beta B mais gama C igual a zero. Ou seja, o que a gente está vendo é que isso aqui vale se somente se o ponto com coordenadas alfa, beta e gama pertence à reta original, L. Né? Então, voltando para essa figura aqui, o que a gente está vendo é que dada essa reta M, né? Então, essa reta M aqui é da forma alfa U mais beta V mais gama W, ela vai corresponder a um certo ponto no P2, o ponto com coordenadas alfa,
beta, gama. E os pontos do P2 dual estão sobre a reta se e somente se, quando eu olho para a reta aqui no P2, ela passa por esse ponto. Então, a gente tem essa figura aqui. Então, na verdade, então, o que eu tenho eu vou associar. Então, a dualidade, então, ela não só, a gente associou a cada reta do P2 um ponto no plano projetivo. Mas o que a gente está vendo é que a gente, na verdade, dessa forma, a gente ganha também uma associação que para cada ponto Q do P2, ela vai associar uma reta que eu vou chamar de MQ. Né? Então, a dualidade... Então, aqui a gente tem a dualidade. Ela associa a cada reta de P2 um ponto do P2 dual e a cada ponto do P2 uma reta no P2 dual. Então, a dualidade que a gente está vendo é que então, a dualidade, na verdade, associa a cada reta L de P2 um ponto PL em P2 dual e a cada ponto de P2 uma reta, vamos chamar LQ, em P2 dual. Ou seja, em outras palavras, o que a gente está vendo quando eu olho para o P2 dual, eu volto para o meu P2 original. Então, uma reta em P2 dual, ela corresponde de maneira natural a um ponto no P2 original. Então, o dual do dual é o próprio espaço projetivo. Isso é exatamente, isso é análogo ao que a gente tem quando a gente estuda o dual de um espaço vetorial. Então, lembrando, um espaço vetorial, o dual de um espaço vetorial é o espaço vetorial dos funcionais lineares nesse espaço, e o dual a gente identifica com o espaço vetorial original. Então, exatamente a mesma coisa acontece aqui. Ok até aqui? Ok, então isso é dualidade para pontos e para retas. E o que a gente vai fazer agora é introduzir, então agora a gente vai mais adiante e a gente vai introduzir a dual de uma curva. Então, aqui no plano projetivo, a gente olhou para retas, né? Mas eu poderia olhar agora para uma curva mais geral, pode ser uma curva singular, uma curva dada por um polinômio f. E eu vou querer introduzir do lado de cá, deixa eu pegar mais uma cor aqui, eu vou querer introduzir no lado direito a curva f dual. Então, desse lado aqui, a gente vai querer introduzir a curva f dual. Então, deixa eu dizer primeiro, intuitivamente, como que a gente define essa curva e depois a gente vai formalizar isso. Então, vamos olhar aqui, a gente tem uma certa curva f, pode ter pontos singulares. Deixa eu tomar, para simplificar, uma curva irredutível. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos olhar primeiro para os pontos não singulares de f. A gente já viu que, se dada uma curva plana projetiva, ela tem um número finito de pontos singulares. Então, vamos tomar vamos ignorar esses pontos singulares, né? Então, aqui a gente teria alguns pontos singulares. Vamos olhar para um ponto não singular. Então, para um ponto não singular, eu posso olhar para a reta tangente. Então, nesse ponto P não singular, eu posso olhar para a reta tangente
a curva no ponto P. Quando eu olho no dual, essa reta tangente, ela vai corresponder a um pontinho aqui na minha curva. E a ideia é que se eu variar o ponto P, vou olhar agora para P', eu vou ter uma outra reta tangente. Então, o que eu vou estar fazendo é, quando eu vario o ponto não singular, eu vou ter uma reta tangente diferente e isso vai variar junto com a curva. Então, o que a gente acredita que o que vai acontecer é que a ideia é que eu vou estar traçando também uma curva aqui no espaço projetivo dual, que corresponde a todas aquelas retas tangentes. É claro que aqui, né, nos pontos singulares, bom, depois a gente vai começar a entender, primeiro deixa eu formalizar isso, depois a gente vai começar a entender o que acontece aqui quando eu tenho um ponto singular, né? Mas no caso geral, então, o que eu quero fazer é olhar para o conjunto, né? Na verdade, a gente vai olhar para o fecho projetivo do conjunto de todos os pontos do P2 dual que correspondem a essas retas tangentes. Então, formalizando isso, então, deixa eu formalizar essa construção. Ok. Então, vamos tomar, então agora seja F, uma curva plana irredutível. E deixa eu só introduzir uma notação, então vamos denotar por sing F, o conjunto dos pontos singulares de F. Então, isso aqui é um P em F, ponto singular. Então, a gente já viu que sing F é um conjunto finito. Então, aqui, a ideia é que a gente vai escrever explicitamente quem é a equação dessa reta, né? Então, dado um ponto não singular, a gente já viu que a reta tangente a F no ponto P, ela vai ser a reta cujos coeficientes são as derivadas parciais de F com relação a x, y, z no ponto P. Então, isso a gente já viu que isso daqui vai ser a reta definida por df dx avaliado em P vezes x mais df dy avaliado em P y mais df dz avaliado em P z. Então, ou seja, se a gente for olhar para o plano projetivo dual, em P2 dual, o ponto correspondente a essa reta tangente é exatamente o ponto com coordenadas df dx avaliado em P, df dy avaliado em P
e DF DZ avaliado em P, né? Lembrando que isso daqui como eu falei, não faz sentido você avaliar um polinômio homogêneo num ponto P, né? Mas esse ponto como um ponto do espaço projetivo dual, como ponto do espaço P2 dual, ele faz sentido porque esses três polinômios aqui, eles são polinômios homogêneos do mesmo grau, né? Então, isso não depende, como ponto do espaço projetivo, isso aqui não depende das coordenadas projetivas de P. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, a gente tem, na verdade, então, o que a gente pode fazer é construir, de fato, um mapa, uma aplicação Então, o que a gente tem é uma aplicação. Então, definimos. Essa aplicação a gente chama de mapa de Gauss. Então, vou chamar de G, que vai de F menos os pontos singulares em P2, que vai ser dada a coordenada pelas derivadas parciais. Então, vai levar um ponto P naquele ponto df dx P, df dy P e df dz P. Então, ele não está definido nos pontos singulares, mas fora do ponto singulares, o que ela faz é exatamente aquilo que a gente queria, né, de levar um ponto no ponto do plano dual que corresponde à sua reta tangente. Tá certo? Ok, então, esse mapa de Gauss, né, quem já estudou isso, geometria diferencial, pode lembrar do mapa de Gauss em geometria diferencial, e esse nome não é coincidência, na verdade, ele é exatamente o mapa que a gente define em geometria diferencial, o mapa de Gauss que a gente define em geometria diferencial. A versão álgebro-geométrica desse mapa. E aí, agora a gente vai definir o que a gente, na verdade, a gente ainda não tem todas as ferramentas para mostrar isso, né? No final do curso, a gente vai ter as ferramentas para mostrar isso. É que, na verdade, quando a gente olha para a imagem do mapa de Gauss, isso também vai ser uma curva algébrica em P2. Né? Então, deixa eu anunciar isso daqui como um teorema. A gente não vai mostrar isso agora, né? Mas a gente vai mostrar isso mais para o final do curso. Então, primeiro, é que existe uma única curva plana projetiva, né, que vai conter a imagem do mapa de Gauss. Então, existe uma única curva plana projetiva, que a gente vou chamar de F dual, e a chamada a curva dual de F. Então, S dual, que contém a imagem do mapa de Gauss. Então, quando eu olho para a imagem de F menos o pontos singulares, ela vai estar contida em F dual. Então, isso, na verdade, é um exercício do Fulton. Deixa eu já dizer qual é o exercício. Então, esse aqui é o exercício...
6,47 do Fulton. Então, como eu falei, a gente ainda não tem as ferramentas para vocês fazerem esse exercício, mas no final do curso a gente vai chegar lá e vocês vão poder fazer, verificar esse teorema. Então, o que a gente vai querer fazer agora, né, eu vou anunciar mais uma parte do teorema, talvez depois do próximo exemplo, mas o que a gente vai querer fazer agora então, o que a gente pode falar sobre essa curva F dual? Né? Será que a gente consegue, como que a gente consegue, por exemplo, se eu te dou a equação da curva F, polinômio que define a curva F, como que você faz para calcular quem é o polinômio que define a curva F dual? Qual é a relação, né, dessas curvas? Ou se eu quiser, talvez eu não queira encontrar a equação, mas eu queria informações sobre a curva dual. Por exemplo, qual é o seu grau, se ela tem pontos singulares, etc. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente vai estar explorando agora, né, sobre a curva dual. Então, deixa eu dar um exemplo. Talvez antes de dar esse exemplo, deixa eu anunciar a segunda parte do teorema, que seria uma generalização, né, para curvas do que a gente viu aqui. Então, a gente já viu que quando a gente olha para o espaço, para o dual do dual, isso é o próprio P2 original. Então, a segunda parte do teorema, que é que eu acho que a gente não vai mostrar nesse curso, talvez para o final do curso a gente possa voltar a isso, mas a segunda parte do teorema diz o seguinte, que em característica zero, existem contra-exemplos em característica positiva, então aqui a gente tem que fazer uma hipótese sobre a característica. Se a característica do corpo base é igual a zero, então a dual da dual é a curva original. Então, quando eu olho para a curva dual e depois aqui eu faço o processo inverso, né? Eu começo a olhar para as retas tangentes, a curva dual, e eu volto para a minha curva original. Né? Então, esse é um resultado de dualidade importante, mas que a gente, por enquanto, ainda não vai ver. A gente vai ver em alguns casos, em alguns exemplos, em alguns casos especiais. Né? Então, deixa eu começar. Vamos olhar para o primeiro exemplo interessante, né? Então, aqui a gente já viu que para retas, né? Talvez aqui eu tenho que, claro, para esse teorema aqui ser válido, eu tenho que ter, eu tenho que supor que o grau de F é maior do que 1, tá certo? Porque a gente já viu que o dual de uma reta é um ponto, né? Então, o que esse teorema está dizendo é que se eu olho para curvas de grau maior do que 1, então eu olho para a dual vai ser uma curva. Né? Então, aqui eu tenho que fazer essa hipótese. Então, agora vamos olhar, por exemplo, então a gente já viu que para retas, a dual de uma reta é um ponto. Então, agora a gente vai olhar para o próximo caso, que é o caso de cônicas. Né? Então, seja F uma cônica irredutível. E aqui eu vou estar supondo que a característica é diferente de 2. Então, isso aqui já vai aparecer, essa hipótese aqui já vai ficar clara aqui. Então, a gente vai supor, né, suponha que a característica do corpo base é diferente de 2. Então, quando a gente tem característica diferente de 2, deixa eu relembrar que a gente representou toda a cônica por uma matriz. Né? Então, deixa eu relembrar que esse F, então, eu posso escrever como sendo AX2 mais BY2 mais CZ2 mais D AX mais
dxy é xz mais fyz. Então, essa aqui é uma forma genérica de um polinômio homogêneo de grau 2, nas variáveis x, y, z. E a gente, deixa eu relembrar aqui, usando, né, que a característica era diferente de 2, a gente pode escrever isso como sendo o produto de x, y, z, vezes uma matriz. Então, aqui vai ser uma matriz simétrica A, B, C, D sobre 2, D sobre 2, E sobre 2, F sobre 2, x, y, z. Então, deixa eu chamar essa matriz aqui de A. Então, a gente escreveu, representou toda a cônica irredutível por uma matriz simétrica. E agora a gente vai escrever, a gente quer entender agora quem é a dual dessa cônica. Então, isso a gente vai ver que, para cônicas, essa é uma descrição bem simples. Então, como é que a gente definiu o mapa de Gauss? Nesse caso, ele vai da F para P2. Então, aqui a gente não tem pontos singulares. E ele vai levar, então, um ponto com coordenadas, né, um ponto da curva. Vai ser o ponto df, dx, p, df, dy, P, df, dz, P. Então, eu vou introduzir uma notação para não ter que ficar escrevendo essas derivadas parciais o tempo todo. Eu vou chamar isso daqui de, chamar esse operador aqui, vou chamar de df, avaliado em P. Então, df seria... df está representando esse mapa de Gauss, né, as derivadas parciais. Então, isso aqui é por definição. Vou chamar de df no ponto P. E aí, agora, repara que agora, quando eu calculo a df, se você calcular as derivadas com relação a x, y, z, eu deixo como exercício vocês verificarem que df, num ponto com coordenadas x, y, z, é exatamente 2 vezes aquela matriz A vezes x, y, z. Então, aqui, a derivada, repara, a derivada aqui, ela é linear, tá certo? É um polinômio de grau 1. O f tem grau 2. Quando eu derivo com relação a x, y, z, o que eu tenho são polinômios lineares aqui em x, y e z. Ou seja, o mapa de Gauss, para esse caso, ele é a restrição a f de uma transformação projetiva. Ou seja, então, em outras palavras, né, então, o mapa de Gauss é a restrição a f da transformação projetiva φ A induzida pela matriz A. Então, a transformação, o mapa de Gauss é induzida por uma transformação projetiva, ou seja,
a imagem da cônica F vai ser novamente uma cônica. Então, portanto, φ, o G de F, que é a curva dual, é novamente uma cônica irredutível. Mais ainda, a gente pode ver, a gente vai ver exatamente quem é a equação dessa cônica. Então, a gente já sabe que então, quem é φ de A aplicada a essa cônica, né? Então, a gente já viu que a gente sabe como fazer essa conta, né? Então, isso aqui vai ser, lembrando, isso daqui vai ser F de A menos 1 aplicada a x, y, z. Então, ou seja, em geral, né? Em geral, quando a gente aplica uma transformação projetiva numa curva, isso vai ser a curva cujo polinômio é dado aqui, a gente tem que multiplicar pela inversa dessa transformação projetiva, ou seja, do ponto de vista da matricial, né? Então, a F dual, ela vai ser, então, ela vai ser exatamente dada por então, x, y, z. O que a gente faz é multiplicar por A menos 1 transposta, A menos 1 vezes x, y, z. É claro que aqui, como as matrizes são simétricas, a transposta é igual a ela mesma, mas aí aqui o que a gente tem, isso aqui cancela. Então, isso daqui vai ser A menos 1. Ou seja, a dual de uma cônica é a cônica cuja matriz é a inversa da matriz original. Em particular, nesse caso, a gente verifica diretamente que F dual é a própria F. Então, quando a gente olha para dual, o efeito, a cônica, a dual de uma cônica é a cônica definida pela inversa da matriz. Então, em particular, a gente verifica, nesse caso especial, a gente verifica que a dual da dual é a própria curva. Então, esse é o primeiro caso, né, o caso de cônicas. E agora fica a pergunta, né? Então, nesse caso de cônicas é bem simples, mas a gente já para o caso de cúbicas, a gente não é tão claro qual que vai ser a curva dual. Então agora a pergunta que eu deixo é a seguinte, então agora seja F uma curva plana projetiva irredutível de grau pelo menos 3. E o que a gente pode dizer sobre a curva dual? Por exemplo, qual é o grau? Então, por exemplo, qual é o grau da curva dual? Ou quais são as singularidades da curva dual? Que tipo de singularidades essa curva tem, etc. Então, a gente vai... Então, esse vai ser o tema da aula de amanhã. A gente vai estar discutindo, a gente vai estar tentando entender, né, a geometria dessa curva dual.
E para isso a gente vai ver como que o teorema de Bézout e as multiplicidades de interseção, elas vão aparecer aqui nessa análise, né? Então a gente vai usar o teorema de Bézout, por exemplo, para dizer quem é o grau dessa curva dual em alguns casos, né? Então isso vai depender também da própria curva F, né? Mas, por exemplo, vamos supor que a gente comece com uma curva não singular, né, para simplificar. Então, se a gente tem uma curva não singular, a gente vai dar uma forma explícita para o grau da curva dual, e para isso a gente vai usar o teorema de Bézout. Então, alguma pergunta até aqui? Sim? Tá, então você tá querendo olhar para a dualidade para espaços projetivos arbitrários, né? Então, primeira coisa que a gente consegue definir dualidade para qualquer espaço projetivo. Então, a gente, por exemplo, a gente fez para P2, mas você poderia fazer para P3, para P4. Então, a gente consegue definir dualidade. Um ponto vai ser levado num hiperplano, subespaços lineares vão ser levados em subespaços lineares de dimensão complementar. E aí você está querendo saber o que acontece quando a gente olha para o dual do plano. Então, a primeira coisa a gente precisa entender, definir o que seria, né, esse dual. Porque se a gente já está para P2, a gente definiu como sendo um conjunto de retas, né? Mas no caso de Pn, a gente define o dual como sendo um conjunto de hiperplanos, né? Então, e aí agora em dimensão infinita, como que a gente vai fazer isso, né? Então, isso precisa ser, você pode formalizar talvez uma outra forma, né, para você, o que eu estou querendo dizer aqui, para definir o dual de um espaço projetivo de dimensão infinita, a gente ainda não tem, a gente tem que primeiro introduzir a linguagem para poder definir isso. Então, talvez, como você está interessado nesse caso mais geral, talvez seja melhor uma outra maneira de você definir o plano projetivo ou o espaço projetivo dual, é o seguinte. Então, você poderia então, só uma observação. Em geral, a gente escreve o PNK como sendo a projetivização do espaço vetorial Kn mais 1. Né? Ou, em geral, né? Então, isso aqui, deixa eu escrever isso, a projetivização de um espaço vetorial V, e nesse caso a gente toma o V como sendo Kn mais 1. Mas a projetivização de um espaço vetorial sempre pode ser definido como sendo o conjunto dos subespaços lineares de dimensão 1. Então, seriam as retas pela origem em V, ou subespaços lineares de dimensão 1 de V. Então, isso você pode definir, agora definindo dessa forma, né? Então, subespaços lineares de dimensão 1 passando contidos em V, a gente pode definir a projetivização para qualquer espaço vetorial, possivelmente com dimensão infinita. E aí o que a gente observa, que a gente pode observar, é que no nosso caso, eu posso olhar então primeiro para o dual, né? Então eu posso olhar para o espaço vetorial dual e olhar para a projetivização do espaço linear do espaço vetorial V dual. Então, o que a gente observa é que no caso de P2, então no caso de PN, o PN dual,
ele pode ser, da maneira como a gente definiu, ele pode ser identificado de forma natural com o P de V dual. Então, eu poderia definir o espaço projetivo dual dessa forma aqui. Então, primeiro eu dualizo o espaço vetorial e depois tomo a projetivização. Então, isso é uma forma de eu definir de forma mais geral, possivelmente permitindo dimensão infinita. Mais alguma pergunta? Então, tá certo. Então, a gente volta amanhã para responder essas perguntas sobre as curvas duais.